Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui, órfãos, com o quarto episódio da primeira temporada da série Expresso do Amanhã. How about guns? Only first-class security gets those. Wow, you really are serious. But I bet Blue Eyed Thirsty Girl might be able to get her hands on one of those. And all I gotta do is tell nobody. Pois bem, pessoal, toda série tem o seu motivo de existir e também o seu modo de contar a história. Pois é, hora então de discutir um pouco a respeito do que acontece com a série, justamente com este episódio aqui. É um episódio de transição, com certeza. Lembrando, eu já assisti toda a primeira temporada ano passado e aqui estou fazendo uma maratona para também junto fazer a maratona, ou maratona não, acompanhar a segunda temporada da série que estreou há pouco tempo. Sempre lembrando, um dia eu publico da primeira temporada, no dia seguinte eu publico o vídeo resenha da segunda temporada. Pois bem, esse episódio aqui realmente me confundiu um pouco lá quando eu assisti a primeira vez. Vou tentar explicar para vocês aqui exatamente quais foram minhas sensações iniciais e talvez elas ainda permaneçam com certeza. Primeiro, claro, porque eu vi como a história se desdobrou e depois como ela já está continuando na segunda temporada. Enfim, a definição da série: uma história distópica, uma situação bem rígida, completamente, que é aquela situação de estar dentro de um trem, numa situação de fim de humanidade, só sobraram aqueles humanos ali. Pois bem, temos uma sociedade então de classes bem fechada, você não consegue mudar, e tudo isso recheado no conceito talvez não, com certeza, de ficção científica, mas por algum motivo não especificado, que aliás a gente não encontra, por exemplo, aqui no original, nos quadrinhos franceses. Aliás, quem quiser adquirir esta publicação aqui, vou deixar na descrição do vídeo o link para você poder fazer a compra através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você faz a compra se valendo do link que eu deixo, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e é um modo de você ajudar o canal. Enfim, aqui no original não tem nenhum conceito mais especificamente de ficção científica e também de um outro elemento que eles colocaram aqui na série, que aliás eu não sei se ele é derivado lá do filme, porque nos créditos aqui da série é colocado que a série também é baseada não só nos quadrinhos, como também no filme, que aliás o diretor lá do filme, que eu não me lembro agora o nome dele, ele também está como um dos produtores aqui da série. Esse outro elemento é justamente a investigação policial a respeito de um assassinato que aconteceu lá dentro do trem. Sim, nós já conhecemos. É por isso que Layton foi tirado lá do fundo, justamente para participar de todo o trem, para desvendar o mistério daquele assassinato duplo. Já basicamente não um serial killer, que obviamente aqui nesse episódio, né, ou no finalzinho do anterior, voltou a matar mais uma vez. Só que, literalmente, a questão de solucionar esse mistério da investigação acabou-se. Pois é um ponto então da série, um mote narrativo que Expresso do Amanhã possuía, que foi literalmente eliminado a partir de agora. Então, como é que a série fica sem uma das pernas, basicamente? Porque ela é distopia, ficção científica e investigação policial. Agora, ela está um pouquinho manca. Pois é, tirou uma das pernas. Como é que fica todo esse processo narrativo? E isso me gerou bastante dúvidas. Quando eu estava acompanhando o episódio, percebi, peraí. E solucionar então todo o mistério? Quer dizer, a solução até já estava no episódio anterior, né? O maluco da vez. Só que o problema literal é que ele é morto aqui, aliás, com requintes de crueldade pela equipe lá de segurança do trem, né? Uma cena até exagerada, vamos combinar, né? E numa situação também, imposto claro pelo objetivo do roteiro, de deixar tudo um pouquinho meio bizarro, meio assim, não muito bem explicado. Porque, claro, se o personagem agora morreu, a gente não entende as motivações necessárias dele. Claro, e no decorrer do episódio a gente entende que na verdade ele não era exatamente o maluco que matava as pessoas. Quer dizer, matou agora exatamente a Nick, né? A Nick. Mas as outras duas, os outros dois homens, na verdade, foi lá a adolescente rebelde, a LJ. Pois é, um ou outro, na verdade, o mote da investigação se encerrou, acabou, não tem mais nada o que dizer a respeito disso. E aí,
que o Layton vai fazer então a partir de agora na série, já que ele foi tirado do fundo para ser um investigador? Bom, nós também entendemos no final do episódio que a Melanie literalmente meio que deu um apagão nele. Para que exatamente que ela fez isso, a gente não entende direito. Mas claro, ele não pode mais voltar para o fundão, principalmente porque ele já sacou que não existe Sr. Will Forge a bordo daquele trem. Apenas é a Melanie que finge ser ele. Quer dizer, na verdade, a gente precisa lembrar que a série tem até um quarto, já mais um fio condutor, né, que é exatamente a figura forte do Will Forge. Se o fundão agora sabe que o Will Forge não existe para o levante que eles querem fazer, ok, é funcional, inclusive. E é por isso, obviamente, que a Melanie precisa deter o retorno do Layton lá para o fundo. Isso é meio que óbvio, mas o que vale é que sim, a série ela começa a ficar um pouco, talvez, capenga, porque se literalmente ela perdeu uma das bases, que era, lembrando de novo, distopia, ficção científica, investigação policial, ela também meio que teve que mudar necessariamente o conceito que o Sr. Will Forge existe. Bom, pelo menos isso para o fundão vai ficar evidente. E para os demais passageiros, com mais força, a primeira classe e depois a segunda e a terceira. Bom, é uma questão também, claro, da revolta que vai se expandir. Mas a sensação mesmo que esse episódio deixou tudo bagunçado ficou evidente. Isso vai piorar com certeza mais e mais. Mas logo de começo a gente percebe que o foco da vez é em cima lá daquela... aliás, eu não entendo qual é a figura dela no trem, que é a oriental, né? A Juju, ou algo mais ou menos assim que se pronuncia o nome dela. Na verdade, né? A parceira da Tio. Eu sempre não entendo exatamente se ela é uma cientista ali dentro. Também eu vi em algum certo lugar que ela é uma chefe lá do restaurante, por isso que na abertura aqui do episódio ela está fatiando lá o peixe, né? Abrindo ele e ao mesmo tempo, né? O maluco lá está fatiando a Nikki, que é aquela coisa bizarra, forçada. Falando em forçado, é exatamente o problema também desse roteiro aqui. Ele é muito forçado nos seus métodos. Ele quer fazer essa comparação meio grotesca só para a gente ficar com o estômago embrulhado logo de cara, né? Do peixe sendo aberto e também da Nick sendo morta. Bom, fazer o que, né? E também, claro, por que está apresentando esta personagem? Sempre lembrando que a série se vale daquele recurso narrativo de a cada novo episódio deixar um personagem em destaque. Dessa vez foi a Juju. E daí, pra quê? Bom, a gente vai descobrir isso lá no miolo do episódio, justamente, quer dizer, quase no final, para ser mais preciso, quando ela é, claro, o escudo protetor do cidadão lá maluco que matou a Nikki naquela situação completamente forçada. De primeiro, claro, os dois terem se encontrado, né? O assassino e a Juju, porque, vamos combinar, aliás, também antes, né? Para você ver como esse roteiro é cheio de forçação de barra. Quando já está isolado, claro, as fronteiras, mas a Tio e lá o outro operador, que é o Woz, lembrei o nome dele, estão procurando, mas procurando quem? Eles não sabem quem procurar. Sabe que existe, claro, o assassino por ali, mas depois o próprio cidadão se apresenta para eles. Era só ele ficar quietinho no canto, que para os dois, para esses dois operadores, ele nunca ia ser pego. Mas ele arranjou um jeito, claro, de arrumar um escarcéu ali e começar a ser perseguido pela dupla. Não precisava, claro. Minutos depois, o Layton acabou, claro, identificando quem era o sujeito, era o segurança lá da família rica. Ok, depois desse momento, tudo bem, os dois operadores estarem procurando ele. Mas antes disso, ó, não tinha sentido nenhum. Foi só uma forçação de barra para ele antes ter tempo de poder tomar como refém a Juju, só para depois também ter aquela tensão, claro, emocional para a personagem Tio, perder a sua amada na mão do malucão lá. Que no final das contas a gente percebe no momento um pouquinho antes dele morrer, ou ser morto, mais especificamente, que ele não atira nela. Ele dá um tiro lá no... acho que é num duto de gás, não era o frio que vem lá de fora também não, né? Também nem deu para entender exatamente o que ele estava fazendo com aquilo. Era só uma distração, não dava para ele passar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não tinha como ter escape daquilo. Traduzindo, a cena foi muito mal construída, com certeza, só para ter um momento de impacto. E ainda finaliza com aquela violência gratuita em cima do cidadão. Bom, mas essas são as partes
bem esquisitas aqui desse roteiro que foi meio mal ajambrado, mas que curiosamente eu vou dar uma nota muito interessante ao final. Não perca o que eu vou dizer lá no finalzinho aqui desse vídeo. Mas o que vale, coisa interessante, é que na verdade esse episódio tem um momento muito bom. Aliás, o único momento de toda a primeira temporada que eu posso dizer que fui pego de surpresa. Eu não imaginava que tal desdobramento pudesse acontecer, que é literalmente quando Leighton está interrogando a jovem, aborrecente e ricaça LJ, ele percebe que, claro, depois de um certo tempo, é ela sim a mandante do crime. É ela a maluca, ou mais maluca, daquela dupla. Ela é o seu mandante lá do segurança. Basicamente, né, ele mais segurava os homens, ela que fazia a fatiação, principalmente lá do pirulito, né? Bom, enfim, o que vale. Ok, quando ele percebe literalmente que é ela sim a responsável por tudo, tem aquele grande momento onde ela oferece informação justamente, né? O poder que ela tem de fazer uma certa barganha com ele, para ela não ser, claro, denunciada, e ela oferecer exatamente possibilidades dele continuar com o seu processo de revolução ali dentro do trem, que obviamente, claro, ela está sabendo disso. E nesse momento eu falei, caramba, a série pode se tornar outra coisa, justamente porque nesse episódio ela estava perdendo um dos seus pilares, poderia encontrar uma nova forma de narrar essa história aqui, que sim, sempre foi muito forçada. Este elemento ali de ele trair justamente o seu ofício, que ele é um detetive, ele gosta de sim fazer as investigações, por isso que no fundo ele acabou topando o convite, entre aspas, do pessoal lá da frente. Não só o fato de ele estar conseguindo informação para a Revolução do Fundo. Mas naquele momento a gente percebe, caramba, ele vai se violentar, digamos assim, vai desonrar o seu nome. Muito boa aquela cena. E a gente realmente acredita que ele topou. Ó, beleza, vou ficar na moita, não vou dizer que você é culpado, vou jogar toda a culpa lá no cidadão e beleza. E depois, lá no desfecho, quando ele já até sabe, o sujeito lá, o segurança, já morreu, sim, ele poderia continuar então com esta linha. Mas não, ele faz o que é certo e declara que ela sim é que é a mandante do crime. Depois, claro, ela mete o pé pelas mãos e acaba se denunciando, obviamente, quando ataca ele com uma faca. Enfim, um negócio muito bacana que aconteceu por ali. E depois ainda tem aquela reviravolta, na verdade antes, né, quando a mãe dela, a Layla, pede para falar com o seu Will Forge, naquela cena também muito boa, tensa, como é que Melanie sai daquilo, porque ela não havia preparado nada, né? Nem voz, um discurso alterado, nem uma mensagem por texto. E ela faz lá o truque então de telefonar lá para frente, que a gente até percebe que aquilo já foi feito em outras oportunidades. Mas na hora H, a Layla titubeia e põe o pezinho para trás e tem medo. Ela tem medo literalmente do poder do Sr. Will Ford. Foi bacana também essa cena, eu gostei. Pois bem, esse episódio então tem esses momentos muito mal construídos, ajambrados, e também bons dois momentos que são exatamente esses. Outro momento que também ficou um pouquinho difuso, que é de uma personagem que eu acabo nunca entendendo até agora, nesse quarto episódio, e posso dar um certo spoiler, nunca entendi de verdade durante toda a série, que é aquela dona da boate, a Audrey. Sim, dá para perceber pela conversa com Leighton que ela tem, digamos assim, o domínio, ela que controla a terceira classe. Quem sabe até a segunda também, né? Ou seja, ela está se unindo com Leighton para a tal da revolução. Mas é uma coisa sempre muito dúbia o tempo todo, que não leva muito a nada para falar a verdade. E bom, a gente chega então ao final do episódio, onde literalmente a gente já tinha comentado que Melanie dopa o Leighton com a intenção exata não dá para saber, mas claro, a gente pode imaginar, ele vai ser colocado nas gavetas, não dá para prender ele simplesmente lá dentro de uma cela, não, com certeza não é a história que vai ser desenvolvida. Mas é curioso, porque é exatamente um grande embate entre os dois protagonistas, e aliás, a gente não pode considerar, por exemplo, a Melanie como um antagonista do Leighton, quer dizer, sim, se ambos, eu digo antagonista em termos de vilão, porque para ela, ele também é um vilão naquela hierarquia do trem que não pode ser mudada. Aliás, né, por que também ela gosta de adotar o mesmo rigor que provavelmente, claro, o Sr. Will Ford faria se ele estivesse realmente a bordo? Qual é o motivo exato? Para manter todo aquele sistema é preciso realmente essa sociedade toda estratificada? Bom,
Com certeza sim e não, mas é naquelas, né? Se precisa realmente, é mais ainda loucura o pessoal do fundo querer fazer uma revolução e tentar jogar todo o pessoal que está lá no fundo do trem para dentro da sociedade. Isso vai gerar, claro, um belo de um desequilíbrio, que já foi comentado lá no primeiro episódio, mas, ou no segundo, não me lembro agora, que nunca, claro, o pessoal revoltoso entende, para falar a verdade, né? A revolução em si faz com que, mais rapidamente, aquela sociedade que não tem por onde existir de fato, porque cientificamente falando talvez seja muito forçado que aquela pequena unidade de 1000 vagões consegue sustentar aquelas tantas e tantas pessoas, sim, é um negócio esquisito. E ainda que os números ainda não foram definidos nesse momento ainda da série. Mas depois que a gente fica sabendo, a gente fica mais confuso ainda como é que todo mundo fica vivo depois de 7 anos, numa boa, e o pessoal ainda quer, em cima, mexer mais ainda com o balanço de equilíbrio, o ciclo de vida, com certeza, ali dentro daquela composição. Assim, esqueci de dizer uma coisa a respeito da Josie, né, que começou as suas aventuras com a chavezinha que ela colocou ali de implante. Pois é, uma situação também bem esquisita, mas com certeza aquele momento ali é uma preparação para os episódios futuros, com certeza, porque ele aqui em si não representa lá muita coisa. Momentos apenas de tensão. Sim, esse episódio aqui foi colocado bastante como oferecendo bastante tensão para nós espectadores. E aí talvez eu já possa começar a falar sobre a pontuação que eu acabei dando para esse episódio. Aí sempre lembrando uma coisa, quando eu comecei a fazer aqui essa maratona da primeira temporada, eu meio que descalibrei as notas que eu estou dando. Sempre você pode descontar um asterisco de toda a nota que eu atribuo, porque na verdade foi essa a sensação que eu tive lá no ano passado. E pior que isso, acabou gerando que ficou errado também, descompassado essa nota para a segunda temporada. Mas enfim, é uma maluquice. Quando eu digo uma nota, você pode tirar uma estrela de verdade, que foi a minha verdadeira sensação lá no ano passado. Enfim, esse episódio aqui teve vários momentos que eu não gostei, foi muito forçado, principalmente naquela situação a respeito do segurança. Eles se livraram literalmente do personagem. Isso podia ter rendido muito mais. Poderia demorar que Layton descobrisse realmente que era ele, ou então, melhor ainda, que a LJ que é a culpada de tudo. Porque, como eu disse, realmente tirar essa parte da investigação policial da série em si foi talvez um grande pecado, com certeza, para narrar essa história que ela já se baseia em elementos muito forçados. E digamos que essa parte da investigação policial era uma coisa mais pé no chão, ou seja, você não precisaria acreditar muito no lado de ficção científica nem no lado da distopia aqui dessa história. Você poderia acompanhar a série também nessa vertente. Se você é um espectador que só gosta, por exemplo, de histórias policiais, você também estaria acompanhando Expresso do Amanhã. Ou seja, tiraram então perderam também, claro, uma parcela de público, não tenham dúvida disso. Mas enfim, um episódio que tinha momentos fracos, mal escritos, com certeza, e por outro lado, ao mesmo tempo, alguns momentos interessantes que bastante me instigaram. E eu falei, caramba, a série vai tomar um rumo diferente, ao mesmo tempo que, claro, elimina um mote narrativo. Ou seja, eu sempre fiquei na dúvida desse episódio, se ele é bom ou um episódio até mediano. Pois ele é as duas coisas ao mesmo tempo, não tem como dizer que não. Mas ainda, e até levando em consideração que eu já assisti toda a primeira temporada, fazendo avaliação agora, eu digo que ele é o melhor episódio até agora entre esses 4 primeiros da primeira temporada. Mesmo que tenha vários pontos que eu realmente torci o nariz quando vi. Aliás, só antes de dizer a nota, né? Uma questão a respeito do título da história, né? Sem o seu criador. Também não entendi exatamente porque eles nominaram dessa forma o episódio. Quem é o criador citado aí? Porque o Layton descobriu que Melanie não é o Sr. Will Forte? Ou porque o maluco lá, o segurança, perdeu a proteção talvez do seu criador, que é a própria adolescente ricaça LJ? Será que é isso também? Não dá para entender, para falar a verdade. Enfim, para esse episódio aqui, o 4 da primeira temporada de Expresso do Amanhã, eu atribuo, olha só que absurdo, 5 asteriscos. Mas naquela que eu já avisei, tirando um ponto, na verdade é 4, que ainda é a nota máxima aqui atribuída para a primeira temporada. Fazer o que, né? Me enrolei no começo, eu tenho que manter a enrolação até o final. É isso.